tarde a todos. De acordo com o disposto no artigo 124 do Regimento Interno desta Corte, havendo número legal, declaro aberta a sessão plenária. Eu indago a Vossa Excelência se estão de acordo com o resumo da ata da sessão plenária anterior, previamente distribuída aos senhores conselheiros por intermédio de correio eletrônico, de acordo com o artigo 130 de seus parágrafos do Regimento Interno. Todos de acordo? De acordo. Aprovada a ata. Solicito em seguida que a Secretária-Geral das Sessões realize o sorteio dos processos, lembrando que a conselheira presidente Mariana Montebello Villeman encontra-se em gozo de férias regulamentares, assim como o conselheiro substituto Cristiano Lacerda Guerri, que está, portanto, ambos, aliás, a presidente, como de praxe, e o conselheiro substituto Cristiano está excluído do sorteio. Em expediente, gostaria, senhores conselheiros, de fazer uma comunicação, na verdade, duas. O primeiro deles gostaria de informar a Vossas Excelências que, após o exame no que se refere ao concurso público para o cargo de analista de controle externo deste tribunal, após o exame das propostas encaminhadas por 3 instituições, a comissão organizadora do concurso deliberou no último dia 16, portanto, na última segunda-feira, pela escolha do SEBRASP, também conhecido como SESP-UNB, para a realização do 5º concurso público para o cargo de analista de controle externo deste tribunal. Dessa forma, solicitei à Secretaria-Geral de Administração a adoção das medidas necessárias à contratação da referida banca, considerando as exigências legais aplicáveis, uma vez cumpridas essas exigências legais, conforme informado pela própria instituição escolhida, a previsão para o lançamento do edital de abertura é de 15 dias úteis após a assinatura do contrato, ou seja, ainda este ano de 2019. Senhores conselheiros, a segunda comunicação que eu gostaria de fazer é que estou trazendo à mesa o processo cujo número é o 303.339.0 de 2019, que trata de solicitação de autorização por parte deste plenário, consoante determina o artigo 48, parágrafo 3º do Regimento Interno, para a participação de especialista a ser contratado por esta Corte de Contas na auditoria financeira prevista no Plano Anual de Auditorias Governamentais de 2019. O profissional a ser contratado é o senhor Henrique Ferreira Souza Carneiro, bacharel em Ciências Contábeis, com especialização em auditoria financeira pelo Instituto Cesareiro Corrêa do TCU. O mencionado profissional é auditor federal de controle externo do TCU, com expertise em auditorias financeiras, tendo em vista a sua participação como coordenador e supervisor nessa área no âmbito do TCU. O servidor também possui experiência na área, no âmbito do Tesouro Nacional, inclusive participando da elaboração do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Possui experiência, como disse, como analista de finanças e controle do Tesouro Nacional, participando de manuais de contabilidade pública e do Manual de Auditoria Financeira do TCU. A proposta apresentada a esta Corte de um treinamento presencial com carga horária de 40 horas aula, portanto, um treinamento bastante substancial, a ser ministrada para 20 servidores. Também, além das 40 horas aula, 60 horas de consultoria, abarcando, entre outras atividades, a elaboração de papéis de trabalho e o acompanhamento da auditoria financeira até a revisão do relatório final de auditoria. Sobre os valores a serem praticados, estão em consonância esses valores com os praticados por outros tribunais de contas que também contrataram esse servidor, que também contrataram o consultor em referência. Dessa forma, estou trazendo à mesa essa proposta e, por força de exigência contida no regimento interno, indago se todos estão de acordo com a participação desse profissional na auditoria financeira prevista no Plano Anual de Auditorias Governamentais de 2019. Todos de acordo? De acordo. Portanto, a participação desse profissional nessa auditoria financeira está aprovada. Está aprovada. Em seguida, senhores conselheiros, eu indago se concordam que eu proceda a uma inversão na pauta da sessão de hoje, tendo em vista que há pedidos de sustentação oral para que se possa conferir a devida preferência ao requerente. Todos de acordo? De acordo.
Há sobre a mesa um pedido para defesa oral formulado pelo senhor Rafael Gianni Di Vaio. Trata-se do processo 106.660, dígito 0 de 2013, uma tomada de contas ex officio convertida a partir de auditoria governamental realizada na Secretaria de Estado de Obras, constante de minha pauta ordinária complementar, o voto número 3. Eu indago se está presente o senhor Rafael Gianni Di Vaio ou o seu representante, doutor Sérgio Salomão, inscrito na OAB, sob o número 118.822. Encontra-se presente? Presente, senhor Rafael. Pois não, deseja fazer uso da palavra? Por favor, peço que ocupe sua posição e procederei então à leitura do relatório e em seguida a sustentação oral poderá ocorrer. Excelência, Pois não? uma questão de ordem, eu ia fazer isso no início da minha fala, mas não sei se talvez seja mais apropriado até antes da leitura do relatório de Vossa Excelência. A questão de ordem, ela trata de um seguinte, todos sabem, de acordo com a lei orgânica, o regimento interno e as normas internas desse tribunal, a possibilidade de defesa oral, isso é mais do que possível e plausível. Desde o momento que isso é possível, logicamente a gente tem que conferir à parte todos os meios necessários para que essa defesa seja feita de forma efetiva e mais ampla possível. Bem, hoje o objeto desse julgamento aqui, mais até do que tudo que já passou nesse processo, é basicamente a última manifestação do corpo instrutivo desse tribunal. Houve alegações de defesa, então o corpo instrutivo se manifestou em relação a essas alegações e basicamente isso o cerne da questão, é o objeto desse julgamento. Pois bem, diante disso, daí a minha questão de ordem pelo seguinte fato. As partes só puderam acessar esse relatório após a saída do processo da relatoria, do gabinete do novo relator, ao setor de sessão. Isso aconteceu no meio da semana passada, se não me engano, terça ou quarta-feira. Por exemplo, eu, propriamente dito, eu só pude ter acesso a esse relatório na sexta-feira. É um relatório bastante extenso, ele tem 300 páginas só de texto, só de manifestação, e de anexo, acho que devem ser mais 300 folhas. Qual é o pedido que eu venho jogar em tribuna? Assim, por exemplo, eu vou ser muito franco, eu tenho uma sustentação preparada até metade desse relatório. A outra parte, se a gente prosseguir, vai ser na base do improviso, eu peço até desculpas aos senhores. Para se ter uma ideia, assim, é um processo muito vultuoso, a manifestação constituiu bastante extensa, e para piorar ainda o nosso trabalho, envolve diversas questões de engenharia, de alta complexidade de engenharia. Eu não tive nem tempo de conversar com os meus clientes que são engenheiros e participaram da obra sobre esse material, que eu acho que seria fundamental. Então, eu venho rogar, se possível, o adiamento dessa sessão e eu peço logo para a próxima sessão. Quem sabe semana que vem, daqui a 2 dias, acho que isso não prejudica a marcha do processo, que a gente está falando de um adiamento de poucos dias. E eu também considero o seguinte, diante do caso que a gente se trata, a manifestação de engenheiros que trabalharam no contrato, eu acho que ela é primordial e lógico, uma manifestação efetiva, ampla, ela é primordial não só para princípio, contraditório, etc., mas para a busca da verdade, para que a gente possa elucidar os fatos da melhor maneira possível. E eu volto a lembrar, esse processo, talvez, questão de direito, envolvam 20% ou 30%. E a grande gama dela é questão de engenharia de alta complexidade. Então, por conta desses fatos, dessas circunstâncias, eu pedi o adiamento para a semana que vem ou para a próxima sessão, o que for possível. Eu falo com o doutor? Sérgio Salomão. Sérgio Salomão. Sérgio Salomão. Doutor Sérgio Salomão, eu agradeço a manifestação de Vossa Senhoria, porém, eu vou submeter essa questão de ordem ao plenário, porém, eu desde já gostaria de antecipar que esse processo se encontra já há algum tempo em meu gabinete, e nesse tempo, sem problema nenhum, poderia ter sido formulado um pedido de vista e seria concedido sem o menor problema. Esse processo foi pautado até antes do prazo regimental. O prazo regimental para que fosse pautado esse processo seria o dia 13, última sexta-feira, 13 de setembro, até as 2h30. O processo foi pautado no dia 12, portanto um dia antes, e não vejo por que adiar esse julgamento, uma vez que todos os prazos regimentais foram cumpridos. Eu
indago, portanto, meu posicionamento é contrário ao adiamento desse julgamento. Indago ao conselheiro Marcelo Verdines e à conselheira Andréia se há alguma oposição a que relatemos isso em plenário. Sem oposição, acompanho o relator. Pois não, portanto, com a devida vênia, o pedido formulado por Vossa Senhoria está indeferido. Eu procederei, portanto, à leitura do relatório e, em seguida, Vossa Excelência terá a palavra, sem menor problema, pelo prazo de 15 minutos, pelo período de 15 minutos nos termos regimentais. Procedendo à leitura do relatório, de forma bastante breve, o processo cuida de uma tomada de contas especial ex officio, na qual foi convertida a auditoria governamental realizada na Secretaria de Estado de Obras, tendo por escopo verificar a conformidade do contrato número 101 de 2010, referente à reforma do Maracanã, do estádio do Maracanã, para a Copa do Mundo de 2014, quanto aos aspectos físico, financeiro e operacional. Tramitam em conjunto vários processos referentes a contrato ao referido contrato e a termos aditivos que serão objeto de apreciação conjunta neste mesmo voto. Em sessão de 5/7/2016, esta Corte apreciou nestes autos, além das irregularidades apuradas na auditoria, embargos de declaração, outros processos referentes a termos de apostilamento, pedidos formulados pelo Ministério Público Especial, outras auditorias, também outros processos referentes a auditorias realizadas no âmbito do mesmo contrato. Na oportunidade, foram instados a apresentação de razões de defesa, mediante notificação vários responsáveis. E, com base também nas irregularidades constatadas, foram empreendidas citações para apresentação de defesa ou ressarcimento de danos a vários responsáveis também, todos especificados em meu relatório e meu voto por escrito. Após o exame das defesas e respostas oferecidas pelos interessados em atenção à decisão proferida em 5/7/16, a segunda Coordenadoria de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia apresenta uma proposta de encaminhamento com vários itens, apreciando as razões de defesa apresentadas por diversos responsáveis, acolhendo algumas, acolhendo parcialmente outras e rejeitando ainda outras, e comunicando os diversos responsáveis para o recolhimento de débitos apurados, na verdade, proposta pela comunicação para recolhimento de débitos, com base no artigo, por gentileza, com base no artigo 17, parágrafo 1º do Regimento Interno, ou seja, são comunicações para o saneamento do feito, para o recolhimento voluntário dos débitos, de forma que as contas não sejam julgadas irregulares. Essa é a proposta instrutiva, aqui em um resumo de forma bastante simplificada, e o Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas, corrobora integralmente a sugestão apresentada pelo corpo instrutivo. Este é o meu sucinto relatório e concedo a palavra ao doutor Sérgio Salomão para que proceda a sua defesa oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Antes da gente adentrar cada ponto que é objeto de questionamento no relatório instrutivo, eu acho que cumpre a gente traçar alguns panoramas e o cenário no qual se deu essas obras de reforma do Maracanã. Pois bem, todos sabem, o Brasil foi escolhido para a Copa do Mundo 2014 e isso demandou a reforma do estádio. Isso aqui que eu vou falar primeiramente, assim, é o que se ouve no ramo da engenharia, nem é uma opinião própria daqueles que eu represento nos autos, mas é uma opinião que se fala na engenharia. Que a rigor teria saído muito mais rápido, barato e fácil ter demolido o Maracanã e ter construído uma nova arena moderna, com todos os recursos de última geração, etc. e tal, do que ter optado pela reforma. Mas essa opção foi uma opção do poder público, foi do Estado, por ser um bem tombado.
E o que isso ensejou? Isso deu ensejo à maior obra de recuperação e reforço estrutural que já tinha sido feita até então no Brasil, e até hoje não se tem notícia de uma obra de reforma e recuperação estrutural maior do que essa, quiçá no mundo. Então, por uma escolha política, de identidade visual como estágio, optou-se em reformar aquilo. Talvez em qualquer outra parte do mundo isso não teria sido feito, porque até mesmo não seria mais, assim, não só mais rápido, como fácil, até mesmo econômico. Mas optou-se por isso. E então impôs-se ao poder público, através de seus representantes, a execução dessa obra de grande magnitude e extrema complexidade. Só para se ter uma ideia, se trabalhou numa área de mais de 300 mil metros quadrados de construção. Toda essa área foi objeto de reforma e reforço estrutural. Dentro desse cenário, primeiro assim, Rafael Gianni, que é quem eu represento aqui da tribuna, ele compôs a comissão de fiscalização dessa obra. No início da obra, o Estado do Rio de Janeiro nomeou para fiscalizar essa obra 3 fiscais da EMOB, 3 engenheiros da EMOB. E a obra começou assim, sendo fiscalizada apenas por 3 pessoas. No curso da obra, com 6 meses de obra em andamento, o Estado expediu um edital de licitação para a contratação de uma empresa para prestar apoio a essa fiscalização. Repare, senhores, que isso não havia na programação inicial. Porque se houvesse um intuito do Estado contratar uma empresa para prestar apoio à fiscalização desde o início, deveria ter sido feito isso no início do contrato, e essa empresa de fiscalização devia estar lá desde o início da obra. Mas não foi isso que aconteceu. Essa necessidade só foi verificada pelo Estado no curso da obra. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa necessidade ela foi verificada pelo Estado a partir de alertas feitos pelo pessoal que estava lá em campo, e que disse que isso não era possível, a fiscalização de uma obra dessa magnitude. Só para se ter uma ideia, essa obra em tempos de pico, ela trabalhou em sua grande parte em 3 turnos ininterruptos. Em seus períodos de pico, ela contou com 7 mil funcionários e trabalhadores trabalhando dentro do Estado. Então, assim, isso era humanamente impossível, 3 fiscais, 3 funcionários, fiscalizarem isso. 6 meses depois, então, o Estado do Rio de Janeiro emitiu esse edital e contratou uma empresa para prestar apoio à equipe de fiscalização. Repare que assim, não era objeto de gerenciamento e nem de supervisão, é prestação de apoio efetivo à fiscalização. Então, assim, eu volto, isso é um alerta importante, isso só se deu por conta de alertas feitos do pessoal de baixo, que estava lá e falou: Estado, assim não dá. Então o Estado foi a campo, contratou uma empresa por cerca de 30 milhões de reais para prestar esse apoio. Qual era o serviço dessa empresa? E assim, eu vou traçar aqui como se deram as coisas nesta obra. Essa empresa entrou com cerca de centenas de funcionários, engenheiros, técnicos, etc. e tal. Ela não foi responsável pela construção de um tijolo nessa obra. Ela só estava lá para prestar apoio e verificar o que estava sendo feito. Pois bem, senhores, como é que foi esse trabalho da fiscalização? Os serviços em campo foram apropriados e fiscalizados pelos prepostos e funcionários desta empresa. Não havia condições e não se poderia exigir que 3 fiscais da EMOB acompanhassem todas as frentes de trabalho abertas ao mesmo tempo na obra. Então, assim, acompanhamento de serviço em loco, em campo, em frente de trabalho, isso foi feito pela Sondotec. Apropriação de quantitativos de serviço, se estava sendo empregada a quantidade de concreto em um determinado buraco ou a quantidade de ferro, isso foi feito pelos prepostos funcionários da Sondotec. E não poderia ser diferente, não pode se exigir que os fiscais tivessem acompanhado esse tipo de trabalho e fizessem a fiscalização com essa miudez nesses pontos. A empresa foi contratada para isso, então, os serviços de frente de trabalho foi essa empresa responsável pela apropriação em campo, na frente de trabalho. Quando os fiscais entraram na parcela de maior importância, às vezes não só pelo tamanho, pelo valor, ou até mesmo por ser uma questão de muita segurança na obra. Então, quando se fazia uma grande operação, vai içar a cobertura para a obra toda, a equipe de fiscalização inteira e acompanha o serviço.
Mas no dia a dia, na obra, no serviço ordinário, no serviço normal, quem fez essa apuração foi a Sondotec. Diante desse cenário, e aí então, assim, diante desse cenário a gente pode pensar, então o que cabia a fiscalização dentro disso? A fiscalização então era mera carimbadora de papel? Não, não era. A fiscalização tinha sua responsabilidade e tinha suas atribuições. Qual era o trabalho da fiscalização? Reunia e recebia os quantitativos, as atestações de quantitativos feitos pela sonda técnica, a medição do consórcio construtor. Nos autos há diversos como é que se diz, documentos de atestação de quantidade, verificação se o serviço foi feito da forma correta ou não, e todos esses atestados por profissionais da sonda técnica. Então esse material compunha uma medição, era apresentada à fiscalização e a fiscalização fazia a análise desse material, no sentido de que aquela quantidade atestada pela sonda técnica é plausível, é coerente, daria eventualmente para ir daqui à Lua com aquela quantidade de ferro, não, é plausível, é coerente, faltou algum cálculo, faltou algum documento, esse serviço estava previsto, o preço que está sendo remunerado estava com o que está previsto na planilha contratual. Feita essa análise, então a comissão de fiscalização autorizava ou não o pagamento daquele serviço. Então era esse. Então assim, o que se pode exigir da fiscalização? Se algo era possível de se perceber, de fácil constatação a partir da análise daquele material, e a fiscalização eventualmente não percebeu, isso tem que ser cobrado da fiscalização. Mas se eventualmente um determinado quantitativo de serviço, ou que não estava condizente e não era possível se perceber aquilo com base naquele relatório, data vênia, assim, considera-se que não é possível se imputar isso à fiscalização. Então, não se tratavam de meros carimbadores de papel, tinham a sua responsabilidade, deviam verificar todos aqueles documentos, mas essas informações apropriadas em campo não foram os fiscais que fizeram. Apenas das maiores parcelas, de maior segurança, ou maior vulto, ou até mesmo de maior tamanho, mas que não foram. Então, esse é o cenário da obra. Por outro lado também, assim, pelo fato da comissão de fiscalização ter atestado as medições que foram levadas a efeito para pagamento, tornam os fiscais responsáveis por todos os trabalhos e verificações técnicas que ensejaram aquela medição, data vênia também não. Então, se a forma como essa obra se desenrolou, por um lado, a gente não pode considerar que a fiscalização era mero carimbador de papel, e não era, tinha o seu dever de verificar se aqueles documentos, se aquele material estava condizente, ao mesmo tempo também, pelo fato de ter sido a assinatura deles o responsável para viabilizar o pagamento daquele serviço, não os torna responsável por tudo que aconteceu naquele serviço. E naquela medição, como por exemplo, soluções de projeto, precificação daquele serviço. Existiam setores na EMOP, e nessa obra foi essencial esse trabalho, porque sem esse trabalho essa obra não andava. Existem setores na EMOP com atribuição específica de análise de projeto, cotação e precificação de serviço, e todos esses setores foram utilizados. Então, pois bem, esse é um breve cenário de mais ou menos como era a obra. Então, 6 meses de serviço, só apenas 6 meses depois veio a campo, os funcionários da sonda técnica passaram a participar desse trabalho. Pois bem, vamos agora a tentar falar sobre cada ponto que é levantado no último relatório do corpo instrutivo. A gente tinha diversos achados, nesse último relatório diversas alegações de defesa foram acatadas, então eu não vou me ater a essas questões que foram acatadas pelo corpo instrutivo e vamos aos pontos que ainda em tese estariam pendentes. Um dos pontos que o corpo instrutivo alega, ele alega o seguinte, que seria indevido o pagamento por equipes de limpeza e equipamentos que foram utilizados na limpeza da obra. O corpo instrutivo alega que limpeza de obra, isso já estaria embutido dentro do próprio preço do serviço. E que já é obrigação de todo empreiteiro, prestador de serviço, cuidar da sua parte, do seu canteiro de obra e mantê-lo limpo. De certa forma, senhores, eu não discordo do corpo instrutivo nessa alegação, não. Ele tem razão nisso. Quando se trata de limpeza ordinária de obra, isso, de certa forma, já tem que estar embutido ou na proposta, ou no preço, etc. E isso, durante a obra, aconteceu.
No início da obra, ainda se estava num ritmo de trabalho não tão pesado e não foi utilizado nenhuma equipe específica ou escavadeira, retroescavadeira para material de limpeza, não foi utilizado. Naquele momento na obra, todas as limpezas eram feitas pelos seus próprios prestadores de serviço que tinham a obrigação de manter a sua parte limpa. Só que num curso da obra, num determinado momento, devido à quantidade de detritos, entulho, resíduos sólidos das diversas categorias gerado pela obra, não foi possível mais manter um canteiro, eu não vou nem dizer em condições de limpeza, mas em condições de trabalho, sem a criação de uma equipe específica, com equipamentos específicos. Para se ter uma ideia, assim, foi utilizada até uma retroescavadeira para se fazer limpeza na obra. Não é possível a gente exigir que um prestador de serviço que vai fazer um determinado serviço na obra, que ele componha e preveja no seu preço uma retroescavadeira para fazer a limpeza do serviço dele. Então, assim, num determinado momento, foi assim que se trabalhou, as limpezas eram mantidas, até mesmo porque isso ainda era possível pelos próprios prestadores de serviço, mas num determinado momento, isso foi a partir da 25ª medição da obra, isso se tornou inviável. Não era possível mais trabalhar no Maracanã com aquela quantidade de resíduo e entulho produzido. Assim, repare que é o seguinte, assim, o Maracanã, assim, a obra tinha que ser feita dentro das dependências do Maracanã, embora seja um estado que cabam milhares de pessoas, para efeitos de obra, era um espaço reduzido. Assim, o Maracanã, ele foi praticamente todo, assim, ele foi quase que todo descascado. Assim, eu peço até desculpa pelo termo chumbo, mas é uma forma da gente tentar entender. Ele foi posto praticamente abaixo, ele foi descascar todas as suas estruturas, imagine um entulho gerado por aquilo, e depois ele foi reconstruído, recuperou-se todas essas estruturas, os vergalhões, a ferragem, o concreto. Então ele primeiro foi praticamente desfeito, mantido só as estruturas que ainda eram possíveis de serem mantidas, que ainda prestavam para a segurança. Então, assim, tudo aquilo ruiu e caiu e depois foi reerguido. Então, assim, a partir da 25ª medição, tornou impossível, não era possível manter um canteiro de obra só com a limpeza ordinária de cada prestador de serviço que já estava embutido no preço. Foi necessária a criação de uma equipe de limpeza especificamente para isso. E isso na obra, assim, nos autos tem não só a foto da quantidade de entulho gerado, tem uma foto nos autos que é a arquibancada inteira do Maracanã, cheia de pedra, em todos aqueles lugares que a gente senta. Aquilo tudo, toda aquela arquibancada, ela teve que ser, foi quebrado, aqueles assentos de concreto, para serem reforçados e depois, então, postos aqueles assentos, etc. e tal, amarelos e azuis que a gente conhece hoje. Então, assim, tornou-se possível. Num determinado momento, eu concordo com o corpo executivo e assim funcionou. Não houve necessidade de pagamento de equipe de limpeza, não. Mas, a partir da 25ª medição, houve. E outro detalhe, Excelência, esse serviço não foi até o final da obra, não, porque assim como toda obra, ela tem momentos de pico e depois ela vai diminuindo o ritmo de trabalho. À medida que essas equipes deixaram de ser necessárias, elas não foram medidas. Assim, não há pagamento de equipe de limpeza até a última medição da obra. Então, assim, o simples fato, que isso é só um fato para a gente poder perceber, assim, não foi durante a obra toda, foi só estritamente no período em que foi necessário. E era limpeza pesada. Assim, a quantidade de entulho que era gerado não era necessário, foi necessário retroescavadeira, etc. Um outro ponto que também contribuiu para isso foi o seguinte, no curso da obra se impôs à obra a observância de métodos construtivos e de trabalho necessários à obtenção da certificação LEED, que é aquela de sustentabilidade ambiental, etc. e tal. Isso foram exigências que apareceram no curso da obra. O corpo instrutivo alega que na verdade, por se tratar de uma obra bilionária, como o Maranhão, como Maracanã, que a previsão dos métodos necessários para a certificação LEED, simplesmente pelo fato de ser uma obra bilionária, já devia estar embutido no preço de cada prestador de serviço. Doutor Sérgio, apenas para lembrar a Vossa Senhoria de que... Já estou com 7 minutos e não passei nem do primeiro já item, né? Passou, mas tendo em vista a complexidade da matéria, a presidência prefere a prorrogação por igual período. Tá, perfeito, vou tentar ser breve. Então, assim,
como é que se diz? Então, o Corpo Executivo alega que essa precificação, os métodos de trabalho necessários para isso já tinham que estar previstos. Data vênia, Excelência, não é assim, esse não é o melhor entendimento. Naquela época, para se ter uma ideia, no Brasil só tinham 50 edificações com esse tipo de certificação. Então, dizer que a obra já deveria ter na sua planilha orçamentária inicial, em cada preço, embutir esse tipo de serviço, não é assim, até mesmo porque essa obra foi feita com base em preços EMOB, preços oficiais, e esses preços não contemplam esse tipo de metodologia. Pois bem, por conta da necessidade de obtenção da certificação LEED, diversas formas de trabalho, diversas assim, coisas que não estavam previstas antes tiveram que ser incorporadas à obra, como estação de tratamento de água, estação de tratamento de resíduos, destinação de resíduos, etc. e tal. E isso tudo no curso da obra. Então, senhores, assim, considerar que esse serviço de limpeza, que ele deve ser inteiramente glosado por não ter sido necessário, data vênia não condiz com a realidade daquela obra. Existem até outros argumentos, mas eu vou tentar ser breve, senão não vou chegar nem na metade desse relatório. Tem um outro ponto também, que é o seguinte, que se refere à descarga de entulho da obra, o famoso bota fora. O que aconteceu nessa obra? Essa obra, parte dela é financiada pelo BNDES, foi financiada pelo BNDES. Por conta disso, o TCU instalou um procedimento para análise do orçamento daquela obra. E nessa análise, ele esmiuçou não só nos valores, como nos tipos de serviço. Foi feito um trabalho, então, esse processo no TCU, foi feito um trabalho junto com a equipe do TCU, a equipe de precificação de preços da EMOP. A EMOP tem um setor específico para isso, com profissionais especializados nesse tipo de cotação. Foi feito um trabalho em conjunto, e isso tudo foi objeto de um acórdão proferido pelo TCU, em relação a essa obra. E esse acórdão modificou o orçamento da obra, não só em relação a valores, como incluiu serviços que não estavam previstos, e incluiu, inclusive, assim, não só incluindo, como também retirando o serviço. Enfim, a partir desse processo do TCU, gerou-se uma nova planilha contratual. Pois bem, e essa planilha contratual foi apresentada à fiscalização e disse assim, olha, é com essa planilha que vocês vão trabalhar até agora. A fiscalização não teve nenhuma participação nessa planilha nova contratual. Normalmente, às vezes acontece, quando se tem um item novo de serviço, o construtor pede a fiscalização analisa se é condizente ou não e solicita, se for condizente, a precificação e a cotação daquele serviço e a própria composição. Aqui não. Aqui foi uma nova planilha contratual criada pelo tribunal a partir de um procedimento de fiscalização dele. Eu não tive nenhuma participação, me impediram aquela tabela para eu, como é que se diz, trabalhar. Então, assim, e qual foi o problema gerado por isso? Na planilha original da obra já havia um determinado serviço que justamente contemplava que era descarga de entulho de obra e bota fora, com um determinado código. O final desse código, enfim, mas isso não. Então, já havia a previsão de um serviço com determinado código na obra. O que o TCU fez? O TCU criou um novo serviço, com uma nova codificação, com uma codificação que demonstra que esse item de serviço foi criado especificamente para aquela obra, e incluiu esse item de serviço com a mesma nomenclatura do item anterior, só que com um preço diferente. E incluiu esse item de serviço na nova planilha de obra. Pois bem, a fiscalização, então, que deveria trabalhar com base nessa nova planilha, passou a medir esses mesmos serviços com base nesse novo item. Só que esse novo item tinha um valor a maior daquele serviço. O corpo instrutivo desse tribunal considera que isso foi indevido. Considera que, na verdade, a medição deveria ter sido feita ainda com o índice anterior, porque, segundo ele, é o de menor valor. A questão que surge aqui é a seguinte, senhores. Primeiro de tudo, é o seguinte, assim, a gente não está analisando aqui se, porque foi uma planilha contratual criada já com dois itens iguais para o mesmo serviço com preço diferente. Não foi esse o caso. Existia uma planilha já com esse serviço e depois foi incluída essa planilha. Na verdade, a gente pode dizer que não foi nem incluída, foi criada uma nova planilha com um novo serviço e com um novo valor. A presunção, senhores, nesse tipo de situação, data vênia, é de substituição de um item pelo outro, independentemente do seu valor. Se já existia um item criado na planilha orçamentária inicial com o valor X,
e o TCU, através do procedimento de fiscalização, determinou a observância de uma nova planilha contratual com o mesmo serviço, com uma outra codificação, mas com um valor diferente, a presunção não é da existência dos dois itens, não, a presunção é de substituição de um pelo outro. Vamos fazer um exercício aqui ao contrário, vamos supor que o TCU tivesse incluído um preço a menor, o mesmo item de serviço, com a mesma descrição, um código diferente, mas com um preço a menor. Então, eu deveria, então, ter medido com o preço anterior, com valor maior? Então, assim, senhores, assim, a presunção era de que tinha havido a substituição de um item pelo outro. Caso contrário, por exemplo, assim, hoje, os fiscais estão sendo acusados de terem medido o item, de terem medido esse serviço utilizando o item novo imposto pelo TCU, mas com um valor maior e que isso teria gerado dano. Data vênia, eu volto a dizer, com essa inclusão, a presunção é de substituição de um item pelo outro. Então, assim, o fato da fiscalização ter utilizado esse novo item não pode ser impingido a ela qualquer tipo de dano. Repare que no início da obra foi medido com o item anterior. E o item novo ele só passou a ser utilizado a partir da nova planilha contratual. Seguindo mais adiante, indo mais adiante, em relação a um outro item, o TCU alega, ele questiona a utilização de um serviço que seria a limpeza de estruturas de concreto através de um processo de jateamento de 10 mil PSI. Pois bem, as estruturas de Maracanã estavam todas danificadas, todas não, mas em grande parte. Isso, inclusive, só foi possível ser percebido à medida em que essas estruturas eram abertas e viu-se o estado da ferragem delas e o estado do próprio concreto. Então, viu-se que no curso da obra era necessário fazer uma limpeza utilizando um determinado jateamento, determinado material, que os itens que estavam propostos na planilha inicial não contemplavam aquele tipo de limpeza. Era necessário que o concreto, depois de limpo, atingisse uma determinada condição. E para se atingir essa condição, a forma de limpeza prevista na planilha inicial não estava sendo possível, não estava atingindo essa condição. Então, por conta disso, o consórcio fez um pleito à fiscalização, fundamentando isso com laudos dos seus consultores, dizendo o seguinte: olha, para esse tipo de limpeza, eu preciso que seja feito com um jateamento com uma pressão maior, e não esse que está contemplado no próprio orçamento. A equipe de fiscalização, então, com base nesse parecer, inclusive foi utilizado um parecer de um engenheiro que é como se fosse uma sumidade no Brasil e no mundo em termos de estrutura de concreto. A fiscalização, então, com base nesse parecer, achou aqui plausível e então determinou que o setor responsável da EMOB fosse e fizesse a codificação, a composição e a precificação desse item de serviço. E assim foi feito. Pois bem, o corpo instrutivo alega que existiriam outros itens que poderiam também proporcionar aquela mesma condição de limpeza. Só que... Como é que vocês podem... No entanto, o que se verificou em loco foi que isso não estava atingindo a condição de saturação do próprio concreto. Em algumas partes, e aí o corpo instrutivo questiona alguns itens e pede a glosa deles. Por exemplo, em algum desses itens, o TCE alega que não foram apresentados, que não foram apresentadas justificativas para aquilo. Só que todas essas modificações têm parecer dos próprios engenheiros responsáveis por aquele serviço, determinando e solicitando esse tipo de alteração. E o próprio TCU chega a admitir, aí eu vou até ler, que ele diz o seguinte, que com relação à argumentação de que não foi identificada normas e literatura sobre o assunto, que é a utilização dessa intensidade de jateamento e do próprio material que ia fazer essa limpeza, ele admite que não há norma e como é que se diz, literatura do assunto no Brasil
pois de fato a utilização de abrasivos minerais para a reabilitação de estruturas de concreto não é muito usual no Brasil, sendo carente de normas e literatura a esse respeito, mas mesmo que ele diga isso, mesmo assim, reconhecendo que o que ele estava propondo naquela obra não tinha literatura para embasar aquilo, ele considera que aquele tipo de serviço tinha que ser executado porque a utilização de escória de cobre, assim como outros abrasivos minerais, deve ser empregado em função do custo, do baixo custo envolvido na obra. Ou seja, assim, embora reconhecendo que não há literatura no mundo da engenharia capaz de justificar a utilização, por exemplo, da escória de cobre, ele disse que aquilo devia ser utilizado porque era o mais barato. Olha, senhores, às vezes fica um pouco mais fácil dizer isso de uma obra que já está feita, que já está pronta, que não obedeceu os métodos construtivos que estão sendo sugeridos, que foi feita por outros métodos construtivos, mas que até agora não apresentou dano e nem defeito, mas que, embora não tenha nada que fundamente isso na própria literatura, tem que ser usado porque era o mais barato. Infelizmente, isso não prima pela melhor técnica e não prima pela segurança que era fundamental num estádio como o Maracanã. Excelência, só assim, até mesmo para eu saber se eu vou continuar, até que ponto, né? Mais quanto tempo eu vou ter só para poder... Eu sei que eu já passei todos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutinhos, perfeito. Então, senhor, estou vendo aqui se convém ainda seguir na sequência de ponto a ponto, porque eu acho que, infelizmente, senhores, eu confesso então que eu vou parar por aqui, né? Assim, voltando àquela questão da falta de tempo hábil para poder preparar uma defesa oral ampla e da forma que tinha que ser. Eu até confesso que não sabia, eu até milito aqui nesse tribunal há alguns anos, eu confesso que eu nunca soube da possibilidade de se ter acesso à decisão do corpo instrutivo, ao parecer do corpo instrutivo, antes da análise pelo relator. Eu confesso que isso, para mim, soa até como uma novidade, vou até passar a utilizar esse tipo de prerrogativa, se for o caso, porque até então a orientação era no sentido de que só teria acesso a isso quando isso fosse liberado para julgamento ou até mesmo na própria sessão. Então, isso dificultou bastante uma manifestação ampla aqui de forma oral, mas enfim, quem sabe vão ter outras oportunidades para se fazer isso. Uma coisa que eu peço também que seja esclarecida, porque, salvo engano, o corpo instrutivo ele sugere que sejam suspensos os prazos processuais para eventual interposição de recurso, para que se espere, então, um momento apropriado para isso. Eu queria que Vossa Excelência confirmasse isso, então, se isso realmente vai prevalecer, até mesmo para que não cause nenhum prejuízo às partes, se realmente vai haver a captação desse tipo de sugestão. Então, por enquanto, é só isso. Agradeço ao representante do senhor Rafael Gianni que vai pela competente sustentação oral apresentada. Esclareço que o prazo para eventual recurso será contado a partir da publicação e da ciência da decisão à parte interessada. E os prazos recursais estão previstos no regimento interno. Bem, senhores, como disse, trata-se de uma tomada de contas ex officio decorrente da conversão de um processo de auditoria realizada na Secretaria de Obras para verificar o contrato 101 de 2010 referente à reforma do Maracanã para a Copa de 2014. Nesta oportunidade, estou apreciando em conjunto duas outras auditorias realizadas nos exercícios 2012 e 2013 com o mesmo objeto, bem como estou apreciando termos de aproximamento ao contrato 101 de 2010, todos devidamente relacionados em meu voto. O processo retorna à apreciação plenária em decorrência da apresentação de defesa para as irregularidades detectadas em auditoria, em atenção às citações e notificações objeto da última decisão desta Corte, ainda no exercício de 2016. As apurações realizadas pelo corpo instrutivo, desde as visitas em loco até a análise das razões de defesa apresentadas, compuseram o atual estágio processual, no qual se comprova a prática de irregularidades
que resultaram em dano ao erário que alcança um montante correspondente a aproximadamente 47.277.000 FIR, correspondentes a R$ 161.742.000 aproximadamente, em valores corrigidos, conforme registrado na fundamentação de meu voto escrito, o qual é bastante extenso. Estou apenas aqui apresentando resumidamente. Eu rememoro que as auditorias que deram origem à tomada de contas em exame tiveram por objetivo verificar a conformidade da execução contratual das obras de serviço de engenharia relativas ao contrato 101 de 2010, firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e o consórcio composto pelas empresas Odebrecht, Delta Construções e Andrade Gutierrez. De plano, constatou-se que após 16 aditamentos contratuais e inúmeros outros termos de apostilamento, o valor do contrato saltou de 705 milhões aproximadamente de reais inicialmente previstos para 1.168 milhões de reais também aproximadamente pagos ao final dos serviços. Ainda segundo apurado pela equipe de auditoria, desde a fase de projeto básico, as obras de reforma do complexo do Maracanã apresentavam falhas e irregularidades que, em conjunto, resultaram no elevado dano quantificado nos autos. Os termos aditivos tiveram por finalidade acrescer ou substituir serviços, muitas vezes de forma inadequada, segundo as melhores técnicas de engenharia e a custos superiores aos de mercado. Diversas alterações do projeto executivo e da planilha de quantitativos e custos unitários dos serviços foram realizadas sem a apresentação de justificativos tecnicamente compatíveis com as boas normas construtivas. Concluído o exame dos autos, eu observo que a responsabilidade dos envolvidos nos ilícitos em apuração resta perfeitamente definida, assim como o montante do dano imputado a cada agente, segundo o resultado lesivo advindo de suas respectivas condutas. Em meu extenso voto, procedo ao detalhamento das ações e omissões dolosas e culposas perpetradas pelos responsáveis, que resultaram nas irregularidades apuradas, concluindo assim pela caracterização de dano ao erário e de ilegalidades passíveis de multa. Conforme prescrito no artigo 17, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Tribunal, após a apreciação das razões de defesa, concedo derradeira oportunidade de saneamento das contas, mediante comunicação aos responsáveis, oportunizando-lhes novo e improrrogável prazo para recolhimento espontâneo do débito devidamente atualizado. Cumpre destacar que as penalidades aplicáveis aos gestores responsáveis em decorrência das irregularidades em apuração serão objeto de decisão plenária em momento oportuno, juntamente com o julgamento da presente tomada de contas especial, de maneira a uniformizar-se as fases processuais, evitando que se ingresse desde já em uma eventual fase recursal. Dessa forma, em obediência ao previsto na lei orgânica deste tribunal, faço constar do dispositivo de meu voto as respectivas comunicações aos responsáveis, alertando-os, todavia, quanto à inadmissibilidade de interposição de recursos nesta fase processual ou de apresentação de novas razões de defesa que, se porventura manejados, podem sujeitar o recalcitrante às penalidades previstas no Código de Processo Civil, caso caracterizada a litigância de má-fé ou pleito recursal com finalidade exclusivamente protelatória. Eventuais recursos em face desta decisão devem ser interpostos em face de decisão de mérito das contas, que será proferida após a presente fase processual, caso não sejam recolhidas voluntariamente as dívidas. Por fim, reputo pertinente expedição de ofício ao Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado, Presidente do Tribunal de Contas da União, Presidente da Assembleia Legislativa, dando-lhes ciência dos fatos apurados e do inteiro teor da decisão, de forma a habilitar os demais órgãos de controle e exercício de suas competências contra as irregularidades apuradas. Portanto, posiciono-me parcialmente de acordo com o corpo instrutivo do Ministério Público, residindo minha parcial divergência em que procedo à responsabilização solidária da empresa sondotécnica pelo dano objeto de item específico da decisão plenária anterior. Também procedo a ajustes na quantificação de cada item de dano que não pode ultrapassar o valor constante da citação que lhe precedeu, sob pena de ofensa ou contraditória à ampla defesa. Procedo ainda à anexação de processos cujos objetos encontram-se integralmente albergados no bojo dessa auditoria governamental de que estamos a tratar. Procedo à desapensação das prestações de contas de ordenadores de despesas da Secretaria de Estado de Obras referentes aos exercícios 2011 e 2012, no lugar de seu sobrestamento. E voto pelo acolhimento parcial das razões de defesa de alguns responsáveis, rejeição das razões de defesa de outros,
comunicações para o recolhimento dos débitos apurados no prazo prorrogável de 15 dias, com posterior remessa dos autos diretamente ao meu gabinete para o julgamento meritório das contas, instauração de tomada de conta especial, notificação, indeferimento de pedido de reconsideração de medida cautelar, comunicação, expedição de ofício e determinação à Secretaria-Geral de Controle Externo e à Secretaria-Geral das Seções. Este é o meu voto neste conjunto de processos, envolvendo o processo cujo voto é o de número 3 ao número 11. Esse é o meu voto. Me dá o conselheiro Marcelo Verdini como se posiciona. Compõe o relator. Conselheiro André Siqueira Martins. Também acompanho o relator. O voto por mim proferido está aprovado por unanimidade. Em seguida, senhores conselheiros. Eu registro que se encontra presente o senhor Lucas Mendonça, representante do consórcio Maracanã, que se encontra presente apenas para o acompanhamento do julgamento. Senhores, há também sobre a mesa um pedido para defesa oral formulado pela senhora Tatiana Vaz Caios. Trata-se do processo 100.892 de junho de 2012, um ato de inexigibilidade de licitação da pauta de rito sumário do conselheiro Marcelo Verdini Maia, é o voto número 4 da pauta de rito sumário. Indago-se a senhora Tatiana Vaz Caios ou seu representante, o doutor Fábio Medina Osório, inscrito na AB sob o número 160, 107, encontram-se presentes. Não se encontrando presente, voltará a ser apregoado esse pedido de defesa oral. Encerrados os pedidos de preferência, tenho a honra de passar a palavra ao conselheiro Marcelo Verdini Maia para o seu relato na sessão de hoje. Senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Jacu, senhor conselheiro presidente, inicialmente eu solicito a retirada da pauta sumária de um processo. Pois não, conselheiro? Prosseguindo em rito sumário, eu farei 8 processos, na verdade 7. Primeiro, trata-se de representação formulada por pessoa jurídica em face de possíveis irregularidades contidas no edital de concorrência pública número 1 de 2019, oriundo da Prefeitura do município de Aperibé, que tem por objeto a contratação de uma empresa para prestação de serviços de coleta regular, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos e correlatos, com valor total chamado da ordem de R$ 1.945.000. Ante a informação de que as irregularidades apontadas no presente processo já foram sanadas pela administração voluntariamente, quando analisou as impugnações administrativas apresentadas em face do edital, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto da representação, motivo pelo qual voto pela perda do objeto da representação, por determinação, expedição de ofício e arquivamento. Conselheiro André Siqueira Martins, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo, voto aprovado. Prosseguindo uma denúncia anônima com notícia de supostas irregularidades ocorridas na gestão do atual prefeito do município de Mesquita. A denúncia não foi conhecida em sessão anterior e os autos retornam com informação prestada no Ministério Público Estadual. O voto é pela ciência plenária, encaminhamento e arquivamento. Advertência? Sem feijão. Aprovado. Seguida, uma representação oferecida por vereador em face de supostas irregularidades cometidas no âmbito do edital de pregão presidencial número 5 de 2019, deflagrado pela Prefeitura do município de Japeri, cujo objeto consiste no registro de preços para fornecimento de materiais para kits pedagógicos. Oportunizo a manifestação de jurisdicionado a respeito dos fatos representados e voto pelo conhecimento da representação, pela comunicação jurisdicionada e por expedição de ofício ao representante. Conselheiro André está de acordo? De Eu acordo. também estou de acordo, voto aprovado. Prossigo com o processo do voto número 4, que foi apregoado representante da Pois não. senhora Tatiana. Mais uma vez eu procedo ao registro de que há sobre a mesa de pedido de defesa oral da senhora Tatiana Vaz Caios, processo 100.892 de junho de 2012, ato de inexigibilidade de licitação da Central. Pauta de rito sumário do conselheiro Marcelo Verdini Maia, voto número 4, em dados se estão presentes a senhora Tatiana Vaz Caios e o seu representante, doutor Fábio Medina Osório.
Não se encontrando presente, solicito que Vossa Excelência proceda ao relatório e voto. Hoje não. Serei breve no relatório. Trata-se, portanto, de um ato de admissibilidade de licitação formalizado pela Companhia Estadual de Gerente de Transportes e Logística Central, que é a outra Supervia, tem por objeto a prestação de serviços de operação, administração e manutenção teleférica implantada no Complexo do Alemão, no valor aproximado de R$50 milhões. Na sessão do dia 8 de maio de 2019, o Tribunal decidiu pela concessão de tutela provisória para determinar, em sede da tutela, a retenção de créditos em favor da Supervia em valor equivalente à diferença entre o total empenhado do contrato, 8, e seus aditivos e valor pago. Na ocasião, também foi determinada a instalação de auditoria extraordinária para avaliar a operação, administração e manutenção teleférico do Alemão por parte do consórcio de teleféricos, bem como o chamamento processual dos responsáveis para que pudessem apresentar defesas e esclarecimentos contra diversas irregularidades identificadas. A medida de decisão foi objeto de agravo pelo Ministério Público Especial, que foi parcialmente provido na sessão de 24 de julho de 2019. Nessa mesma ocasião, também foi determinado que a Corredoria competente certificasse se houve exclusão do sistema Cipódio no nome da responsável, senhora Tatiana Vascares, sendo que, em caso positivo, deveria ser renovado o chamamento por modalidade diversa. E também que as coordenadorias competentes realizassem o controle dos prazos, dos chamamentos e análise das manifestações propriamente ditas dos demais responsáveis intimados por ocasião da sessão plenária de 8 de maio. Posteriormente, houve juntada aos autos de defesas apresentadas por diversos responsáveis, além daquelas mencionadas no relatório da decisão proferida em 24 de julho. Além de também ser enviado ofícios com informações encaminhadas pela Central, pela Secretaria de Estado de Transportes e Tribunal de Justiça do Estado. Quanto à comunicação oriunda do Tribunal de Justiça, foi informado que, em sede de mandado de segurança, foi deferida uma liminar para suspender a ordem de bloqueio de crédito da Supervia, motivo pelo qual, em cumprimento da decisão judicial, a presidência desta Corte, em 10 de setembro deste ano, suspendeu o bloqueio dos créditos. Destaque que, após o ingresso dos autos em meu gabinete, foi ainda juntado ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Fazenda e também 2 documentos protocolizados pela senhora Tatiana Vascares. Ambos os documentos, encaminhados pela senhora Tatiana, juntados aos autos, após a inclusão em pauta do presente processo, se reportam o documento por ela já apresentado nesta Corte, relativos às suas razões de defesa. Por meio de novos documentos, a responsável reapresenta as suas razões de defesa e faz pedido de defesa oral, bem como esclarecimentos acerca de suas razões de defesa. Após esse breve relatório, diante da decisão do Egrégio TJ desse Estado, em sede de mandado de segurança, a numeração referida em meu voto escrito, deferiu tutela provisória para suspender o bloqueio de crédito da Supervia, bem como da decisão monocrática da presidência desta Corte, proferida em 10 de setembro deste ano, para dar efeito ao provimento judicial, entendo que o plenário deva ser certificado contra os fatos transcorridos. Outro sim, impõe-se a diligência interna, a fim de que seja dado cumprimento aos comandos contidos nos itens 6 e 7 do dispositivo do voto proferido em 24 de julho de 2019. Dessa forma, eu voto pela ciência do plenário, contra a liminar proferida de mandado de segurança e pela diligência interna. De acordo com a... Pois não? Senhor presidente, eu gostaria de pedir a palavra só para um esclarecimento que eu gostaria de solicitar ao relator. Pois não? Então, agradeço, excelentíssimos senhores conselheiros. Só em relação à liminar que foi concedida no âmbito da Justiça, do Tribunal de Justiça, eu gostaria só de um esclarecimento quanto ao teor dessa liminar. Se a liminar ela suspendeu a decisão do Tribunal de Contas ou se ela determinou a suspensão. Preciso verificar, senhor procurador. Só mesmo por uma questão de esclarecimento, não vai alterar o encaminhamento, com certeza não vai alterar o encaminhamento da votação, mas... Bem, ok. Houve a presença desta Corte, que por ocasião presidida pelo conselheiro Rodrigo, em 10 de setembro,
suspender o bloqueio dos créditos nos seguintes termos, a democrática. Né? Sim. Vossa Excelência quer saber a decisão do TJ. Do Tribunal de Justiça. No voto especificamente só foi mencionado a decisão democrática do tribunal no processo ao. Deixa eu pegar o. Senhor conselheiro. Como não está após o voto, ele vai ficar disponível e eu posso consultar para também não retardar aqui. Não, mas salvo lapsos de memória, foi suspensão do bloqueio. Sim. Efetivamente, só gostaria de verificar aqui nos autos do processo, mas. A decisão em da segurança foi exatamente como eu tinha lembrado. Foi definir, eliminar, para determinar que o Tribunal de Contas suspenda incontinente a ordem de bloqueio de créditos. E foi exatamente nesse sentido que a presidência deste tribunal deu cumprimento à decisão judicial solicitando ao conselheiro Marcelo Verdini, Vossa Excelência puder prosseguir no relato dos seus processos. Gostaria então de agradecer ao conselheiro pelo esclarecimento. Faltam. Ok, processo. Relataria agora o processo de voto número 6. O voto número 5 foi solicitado e retirado de pauta. É uma representação inicialmente cadastrada como denúncia, formulada em face do edital de tomada de preços número 2, de 2013, oriundo da Superintendência dos Serviços Rodoviários de Volta Redonda, visando a aquisição de máquinas de demarcação viária. O processo se encontra em fase de cobrança executiva de multas aplicadas em decorrência do reconhecimento de ilegalidades praticadas por 3 gestores. A planilha de cobrança e atendimento da Corte apura a existência de saldo residual irrisório a recolher pelas responsáveis Gabriel de Souza Martins e Isabela da Silva Mota, em decorrência da atualização do valor da UFIR, ao mesmo tempo que constata integral recolhimento da penalidade por parte do Sr. Paulo José Barino Pinto. A despeito da existência de montante a recolher com relação às 2 primeiras responsáveis, a COB pondera quanto aos custos do sistema de controle e a ausência de razoabilidade de se movimentar a máquina administrativa para efetuar cobrança de pequena monta, motivo pelo qual, valendo-se do excedente já julgado contra este tema, notadamente no processo TCRJ número 808-865 de estudo de 2015, sugere a formalização de explicação de todos os responsáveis e comunicação para que tenham ciência da decisão, na qual eu estou inteiramente de acordo. Voto, portanto, para quitação, comunicação e arquivamento. Conselheiro André Martins está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo, voto aprovado.
Prossigo mais uma representação formulada em relação a possíveis irregularidades cometidas na condução da concorrência pública número 12, de 2019, deflagrada pela Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, que tem por objeto a execução de obras de revitalização da Praça Orlando de Barros Pimentel, do valor total chamado da ordem de R$ 8 milhões, prestados esclarecimentos instruídos os autos para as manifestações das instâncias instrutivas, após decisão monocrática por mim proferida, que determinou o sobrestamento da análise do requerimento de suspensão do certame, verifico a possibilidade de manifestação contra a tutela provisória, como também observo que o feito já se encontra maduro para receber decisão de mérito, já que não assiste razão aos representantes quanto aos aspectos por ele impugnados. O voto nesse sentido é pela ciência plenária, conhecimento da representação, deferindo a tutela provisória, improcedência da representação quanto ao mérito, expedição de ofício e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Prosseguindo com mais uma representação, formulada por sociedade empresária licitante, em face de suposta irregularidade cometida no pregão número 12 de 2019, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Araruama, que ela inabilitou o certame. O objeto do pregão consiste no registro de preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e válvulas em veículos oficiais de valor estimado aproximado de R$ 580 mil. Para melhor compreender os fatos, inclusive quanto aos reais motivos que determinaram a habilitação e também observância contraditória e ampla defesa, voto pelo conhecimento da representação, por comunicação e expedição de ofício. De acordo, conselheiro? De acordo. Eu também estou de acordo. Voto aprovado. Finalizando o pauta de sumário, o edital de pregão presencial número 33 de 2016, formalizado pelo município de Belfor Roxo, cujo objeto é registro de preços para aquisição de mochilas para atender às necessidades das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, por preço chamado global da ordem de R$ 735 mil. O certame foi anulado pela administração e se encontra em fase de cobrança executiva, restando pendente ainda o cumprimento do item relacionado à decisão plenária anterior, motivo pelo qual eu voto por expedição de ofício e notificação da defesa. De acordo? De acordo. Também estou de acordo. Voto aprovado. Em seguida, senhor presidente, você tem inclusão em pauta de um processo, Pois não? que trata de uma tomada de contas especial instaurada no âmbito da Prefeitura do município de Mendes, em atendimento ao ofício expedido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando a apuração de supostas irregularidades na alocação de equipamentos oriundos da ata de registro de preços do 2 de 2010. Concordo com o constitutivo para rejeitar as razões de defesa apresentadas pelo jurisdicionado e, por consequência, aplicar multa, por me alinhar ao entendimento no sentido de que os argumentos traduzidos pelo interessado não desconstruíram a prática da conduta atentatória ao dever de lealdade e boa-fé processual, materializado através da interposição de recursos, que foram 4, flagrantemente protelatórios. E aí, nesse ponto, eu faço uma pequena correção, pois o voto por um equívoco foi lançado como integralmente de acordo, ele, na verdade, é parcialmente de acordo. E a parcial divergência diz respeito à fundamentação que ampara a aplicação da multa, o que faço com base no artigo 80, inciso 7º, conjugado com o artigo 81 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente a esta Cor de Contas por força do disposto no artigo 6 do regimento interno. Portanto, voto pela rejeição das razões de defesa e aplicação de multa. Conselheiro André Martins, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo. Voto aprovado. E, finalizando a pauta por hoje, em pauta ordinária de informação reservada, já apareciam processos. Verifico uma denúncia submetida por cidadão que narra que o município de Cordeiro contratou por meio de dispensa de licitação, aluguel de praia de camping e prestação de serviço de beleza, no valor de R$ 3 mil, para que representantes do município participassem de desfiles e eventos em setembro de 2018, mas alega que a nota de empenho apenas foi emitida em dezembro de 2018, descumprimento à Lei 4.364. Há necessidade de regularização da representação processual, em consonância com a deliberação 266, voto, portanto, por concessão de tratamento sigiloso e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Eu também não. Voto aprovado. Prossigo com duas denúncias anônimas, na verdade, notas 2 e 3, né, que dá a suposta acumulação indevida de 2 cargos de professora por parte de uma servidora. Verifica que a peça inaugural não foi assinada, não foi encaminhado qualquer documento de identificação do denunciante, não há no auto qualquer suporte probatório mínimo à artigo preenchida, de modo que, nesse conjunto, votos 2 e 3, voto por não conhecimento, ciência e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Também não. Voto aprovado.
seguida uma denúncia apresentada por cidadão por narrativa de práticas de supostas irregularidades pelo chefe do Poder Executivo do município de Miguel Pereira, no recebimento de diários e ressarcimento de compras de passagens aéreas. O feito retorna ao plenário pela quinta oportunidade, após a decisão que declarou a ilegalidade na forma de aquisição de passagens aéreas que não observou a regra licitatória. Quanto ao procedimento de compra de passagens, é necessário que o corpo instrutivo se manifeste quanto à economicidade das aquisições, à luz dos documentos apresentados pelo juiz de Senado. Já quanto aos valores apurados pagos a maior a título de cotas de alimentação e hospedagem, eu divirjo da proposta de conversão feita e tomada de contas ex officio, em razão dos erros de pagamento terem sido pontuais à luz da amostra analisada, da ausência de indícios de má-fé na conduta do gestor e ainda de seu inexpressivo montante, que diante dos custos inerentes à atividade de controle externo, torna desarrazoada a medida. Neste ponto, entendo ser suficiente a comunicação jurisdicional com determinação para que instaure o procedimento interno no âmbito municipal com o objetivo de restituir a quantia, apresentando os devidos comprovantes desta corte, portanto, encaminhamento de comunicação de determinação, diligência interna e expedição de ofício. De acordo, conselheiro? Eu também estou de acordo, voto aprovado. E por fim, uma denúncia subscrita por cidadão que narra que o Fundo Municipal de Saúde do município de Barra do Piraí, por meio de seus ordenadores de despesa, realizou convênio de número 5 de 19 com a Cruz Vermelha Brasileira, filial do Rio de Janeiro, entidade que, segundo a alega, está inscrita na lista de devedores da PGFN, com débitos de FGTS e INSS. Há necessidade de regularização da representação processual em consonância com o dispõe de liberação 266. De todo modo, não há prejuízo de que, desde logo, sejam requeridas informações ao jurisdicionado que possam contribuir para o deslinde do fato e para a própria verificação da competência desta Corte. O voto, portanto, por sobrestamento quanto à análise da admissibilidade e ao pedido de tutela provisória por concessão de tratamento sigiloso e por comunicação. Há divergência? Sem Eu divergência. também não tenho, voto aprovado. Com isso, senhor presidente, feliz uma volta por hoje, dou a palavra a vossa excelência. Agradeço ao conselheiro Marcelo Verdini, que é a honra de passar a palavra à conselheira Andréa Siqueira Martins. Senhores conselheiros, sou representante do Ministério Público. Inicialmente, eu procedo à retirada de pauta de 2 processos da pauta de direito sumário. Pois não, retirados. Em inclusão especial, eu trago um processo, um recurso de revisão interposto contra a decisão proferida em processo de prestação de contas do ordenador de despesa do responsável pela tesouraria do Instituto de Previdência de Rio das Ostras, exercício 2004, que julgou as contas irregulares e aplicou multa. O recorrente alega que, em decisão anterior, pelo conhecimento parcial do recurso de reconsideração, o plenário afastou algumas irregularidades, sem, no entanto, alterar o valor da multa aplicada. De fato, entendo que o quanto da multa mereça ser revisto em face do princípio da proporcionalidade. Afasto ainda a irregularidade relativa à determinação de implantação de desconto previdenciário, conforme decisão judicial, mas mantenho as mais irregularidades. Sendo assim, eu voto pelo conhecimento, provimento parcial, aplicação de multa e comunicação. Como vota o conselheiro Marcelo? Eu também voto de acordo com a relatora, voto aprovado. Em pauta especial, eu trago um processo, um recurso de reconsideração interposto pelo governador do Estado, em face de decisão deste plenário, proferida em consulta encaminhada pelo Ministério Público Estadual Comum, acerca da metodologia de aferição do cumprimento das despesas obrigatórias com ações e serviços públicos de saúde. Na referida decisão, o plenário desta Corte alterou o entendimento anterior, de modo a incluir as despesas liquidadas e não pagas, inscritas em restos a pagar, até o limite da disponibilidade de caixa do exercício, além de ter adotado um regime de transição para a aplicação da nova metodologia, a qual será considerada para as contas de governo referentes ao exercício 2019, a serem apresentadas em 2020. O excelentíssimo governador do Estado pretende, com recurso, revisitar a tese aprovada pelo plenário. Por inexistir previsão expressa de recurso de reconsideração em face de consulta, concordo com o corpo técnico de que não for atendido o pressuposto processual do cabimento. No entanto, dada a complexidade e relevância do objeto, entendo que, excepcionalmente, essa Corte possa examinar as considerações do excelentíssimo governador como uma nova consulta acerca do tema. Ademais, reputo inconsistentes as alegações de nulidade,
motivo pelo qual eu apresento voto pelo não acolhimento, comunicação, recepção e encaminhamento. Conselheira, eu gostaria de pedir vênia a Vossa Excelência, mas gostaria de ter vista desse processo e, portanto, a vista do processo cujo voto é o número 1 da pauta especial da conselheira André Siqueira Martins, processo 103.674/18, está concedido ao conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. A palavra está com Vossa Excelência, conselheiro. Em pauta de direito sumário, eu trago 5 processos. São 2 representações, inicialmente, em fase de tomada de preços, número 4 de 2019, de Quissamã, que ainda necessita de esclarecimentos por parte do licitante, razão pela qual, em ambas, apresento voto por comunicação e expedição de ofício. Conselheiro Marcelo Brandini está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo, voto aprovado. A seguir, 2 representações em face do edital de concorrência pública número 5 de 2017, da Prefeitura de São Pedro de Aldeia, que, em face de atendimento à decisão anterior por parte do jurisdicionado, voto pela ciência ao plenário, expedição de ofício e arquivamento. De acordo, conselheiro? De acordo. Eu também estou de acordo, voto aprovado. A seguir, um recurso de embargo de declaração em face de decisão proferida nos autos relativos à prestação de contas do governo, exercício de 2018, em que o plenário deste tribunal deliberou pela emissão de parecer prévio contrário. Considero que, em face de o parecer possuir natureza meramente técnica e opinativa, não seja passível de recurso, conforme expressamente previsto no artigo 86, parágrafo 2º do Regimento Interno. Sendo assim, por se tratar de instrumento manifestamente incabível, eis que interposto contra a expressa previsão legal, reputo a sua inaptidão para produzir qualquer efeito suspensivo. Voto, portanto, pelo não conhecimento, comunicação, ciência e arquivamento. Com o voto do conselheiro Marcelo Com a Brandini, relatora. eu também voto de acordo com a relatora, o voto está aprovado. A seguir, procedo à inclusão em pauta de 90 processos, os quais eu relatarei em conjunto. Recurso de embargo de declaração opostos contra a decisão que recusou o registro de contratos por prazo determinado e aplicou multa ao responsável. Em face de não existir omissão na referida decisão, sendo que o recorrente busca apenas reexaminar o mérito, eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheiro Marcelo está de acordo? De acordo. Eu também estou, voto aprovado. Em pauta ordinária complementar, eu trago 565 processos. Primeiro, um relatório de gestão fiscal do Poder Executivo do município de Engenheiro Paulo de Fronten, referente ao terceiro quadrimestre de 2016, que, em face do descumprimento da regra de retorno e da ausência de circunstâncias atenuantes, eu apresento o voto pela rejeição dos aviões de defesa e aplicação de multa. Alguma divergência? Sem divergência. Eu também não tenho, voto aprovado. A seguir, um ato de aposentadoria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e que, em face do não atendimento à decisão anterior por parte do gestor, eu voto pela aplicação de multa e comunicação. Conselheiro Marcelo está de acordo? De acordo. Eu também estou, voto aprovado. A seguir, recurso de embargo de declaração contra a decisão comunicada para efetuação de pagamento, conforme o artigo 17 da Lei Orgânica desta Casa. Em face de não existir qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, além de esta Corte ter observado o rito processual, portanto, não havendo que se falar em transgressão dos princípios da ampla defesa do contraditório, eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. A seguir, recurso de embargo de declaração opostos em face de decisão que recusará registro de ato de aposentadoria no Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio, em que apresento voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento ao NDG. Como vota, conselheiro Marcelo? Com a relatora. Eu também voto de acordo, voto aprovado. Uma tomada de contas especial da Câmara Municipal de Itaocara, em que eu voto pelo não acolhimento das razões de defesa, aplicação de multa e comunicação. Como voto, Vossa Excelência? Com a relatora. Eu também voto de acordo com a relatora, voto aprovado. A seguir, eu relatarei em conjunto os processos referentes aos votos de número 6 a 564. Processo de auditoria que objetivou verificar a ilegalidade das contratações de pessoal por prazo determinado no município de Itatiaia. Em face da ausência dos requisitos autorizadores da contratação,
apresento o voto pelo não acolhimento das razões de defesa, recusa do registro, aplicação de multa, comunicação e expedição de ofício. Conselheiro Marcelo Verdini está de acordo? De acordo. Eu também estou. Voto aprovado. Por último, nesta pauta, um relatório de inspeção ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Teresópolis, em que apresento o voto pela quitação da multa, comunicação e encaminhamento ao GAP. Alguma divergência? Sem divergência. Também não tenho. Voto aprovado. Em pauta ordinária com informações reservadas, eu trago 2 processos. Primeiro, uma denúncia em face da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto, uma denúncia anônima, que por não atender aos pressupostos de admissibilidade, face à ausência de identificação do denunciante e de apresentação de elementos probatórios, eu voto pelo não conhecimento e arquivamento. Conselheiro Marcelo? Com a relatora. Eu também voto com a relatora. Voto aprovado. A seguir, outra denúncia anônima, agora em face da Prefeitura Municipal de Mesquita, que também não atende aos pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual eu voto pelo não conhecimento, manutenção do sigilo e arquivamento. Como vota Vossa Excelência? Com a relatora. Eu também voto aprovado. Senhor presidente, eu encerrei a pauta, agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Senhores conselheiros, antes de proceder ao meu relato, eu gostaria de reincluir em pauta o processo cujo voto número 4 do rito sumário do conselheiro Marcelo Verdini. Exatamente aquele processo que trata da decisão judicial em que foi suspensa a retenção de crédito por esta corte e o Poder Judiciário deferiu a liminar para suspender essa decisão deste tribunal. Ocorre que eu fui informado pela secretária das Sessões que, por um lapso, o processo não foi submetido à votação, de forma que eu indago ao conselheiro André como vota neste processo. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e o voto está aprovado por unanimidade. Em seguida, procederei ao relato dos meus processos na pauta da sessão de hoje. Inicio com uma devolução de vista, um relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Duque de Caxias, cujo conselheiro relator é o conselheiro Marcelo Verdini Maia. Senhores conselheiros, os autos versam, como disse, sobre o relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre 17 de Duque de Caxias. Estou divergindo do voto proferido pelo relator quanto à não aplicação de multa ao ex-prefeito e ao atual prefeito. Quanto à não aplicação de multa ao ex-prefeito, estou divergindo da teoria que, inclusive, já foi por mim defendida no passado, adotada no voto proferido pelo relator como motivação para não apenar o gestor, visto que tal teoria restou superada nesta Corte na sessão de 12 de 12 de 18, conforme o voto condutor proferido pela eminente conselheira Mariana Montebello Willemann no processo 209.001.0 de 17, tendo este plenário firmado o entendimento na ocasião majoritário, porém pacífico dali em diante, no sentido de que a penalidade prevista no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 10.028 de 2000 pode ser aplicada a cada período de apuração, ou seja, a cada quadrimestre, ainda que em quadrimestres sucessivos. Outros pontos pacificados na mencionada decisão foram que a penalidade estabelecida no referido artigo da Lei 10.028 não possui natureza fixa, que há possibilidade de proporcionalidade dessa sanção ao período sob gestão de cada prefeito e que a penalidade se sujeita à proporcionalidade, devendo considerar em sua dosimetria as circunstâncias do caso concreto, considerando atenuantes e agravantes. Assim sendo, em respeito ao princípio da colegialidade, o entendimento majoritário do plenário desta Corte deve preponderar, motivo pelo qual, nada obstante minha posição pessoal sobre o tema, passei a adotar em meus votos a tese proferida nos autos do referido processo. Posto isso, não vislumbrar circunstâncias atenuantes, eu me posiciono em desacordo com o voto proferido pelo relator e parcialmente de acordo com o construtivo parecer ministerial, residindo minha parcial divergência no não acolhimento das razões de defesa do atual prefeito do município e pela aplicação de multa de 30% dos vencimentos anuais na fração de 4/12 ao atual prefeito e na fração de 8/12 ao ex-prefeito, conforme os períodos de gestão de cada um desses responsáveis. Passo a palavra ao conselheiro relator. Senhor presidente, eu agradeço o voto revisor e a revisão e vou retirar meu voto, acompanhar Vossa Excelência. Pois não, há apenas um voto, portanto, de minha lavra, pela rejeição da defesa e aplicação de multa. Conselheiro André Siqueira Martins. Também acompanho o voto de Vossa Excelência. Portanto, o voto por mim proferido na sessão de hoje está aprovado por unanimidade. Em seguida, promovo a devolução sem voto revisor de um recurso de revisão
cuja relatoria é da conselheira Andréa Siqueira Martins. Estou acompanhando a relatora em seu voto, proferida em sessão de 17/4/19, pelo conhecimento e provimento parcial. Vossa Excelência mantém seu voto, conselheiro? Mantém. Eu, indado, portanto, o conselheiro Marcelo Verdini como se posiciona. Acompanha a relatora. Portanto, processo 809-262-216, o voto proferido pela relatora, conselheira Andréa Siqueira Martins, está aprovado por unanimidade. Senhores, em pauta especial eu trago processos de recurso. O primeiro deles, um recurso de revisão, interposto pelo senhor Geraldo Pietrani, em sede de tomada de contas ex officio oriunda da conversão de contrato da Prefeitura de São Sebastião do Alto. O recorrente objetiva a reforma da decisão que declarou a irregularidade das contas de computação de débito e multa. O corpo instrutivo sugere conhecimento do recurso e, no mérito, propõe o não provimento, proposta da qual discordo, por entender que a peça recursal não é cabível, uma vez que os argumentos expendidos não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do artigo 73 da Lei Orgânica. Meu voto é pelo não conhecimento do recurso de revisão. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Henrique Sérgio Melman, em face de decisão proferida em sede de tomada de contas especial da Prefeitura de Arraial do Cabo. O recurso interposto não é o primeiro da espécie, o que forçosamente implica seu não conhecimento, tendo visto o exposto no artigo 70 da Lei Orgânica, e afigura-se necessária a certificação do trânsito em julgado. Estou divergindo da instância instrutiva sobre a possibilidade de recepcionar o instrumento recursal como recurso de revisão, uma vez que a espécie recursal não se embasa em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 73 da Lei Orgânica. Meu voto é pelo não conhecimento do recurso de revisão, pelo não conhecimento do recurso de reconsideração e pela certificação do trânsito em julgado. Indago se Vossa Excelência estão de acordo. De acordo. De acordo. O voto está aprovado. Em seguida, senhores conselheiros, um recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Camilo Zito de Santos Filho, em face de decisão pela recurso do registro de contratos por prazo determinado com aplicação de multa. Todos da Prefeitura de Duque de Caxias. Inicialmente, o Corpo Instrutivo do Ministério Público, por meio do procurador Henrique Cunha de Lima, manifestaram-se pelo não provimento do recurso. Após isso, o plenário decidiu por diligência interna, em 2016, para análise de razões complementares do recurso. E, em seguida, o Corpo Instrutivo do Ministério Público, por meio do mesmo procurador, manifestaram-se diferentemente pelo provimento do recurso. No que tange às razões complementares de recurso em consonância com o Corpo Instrutivo, eu concluo que essas razões não podem ser conhecidas tendo em vista sua intempestividade. Em sede de admissibilidade do recurso, eu verifico o preenchimento do recurso de reconsideração, eu verifico o preenchimento dos pressupostos recursais. No entanto, entendo que as razões recursais não devam prosperar, ainda que houvesse de fato a delegação de competência alegada pelo recorrente, eis que esta não afasta a responsabilidade do delegante, uma vez que tal fato não lhe isenta da culpa em vigilando e in eligendo. Portanto, concluo que o recurso de reconsideração não logrou êxito em afastar as irregularidades e meu voto pelo conhecimento e não provimento. Vossa Excelência estão de acordo com esse voto? De acordo. Voto aprovado. Em seguida, mais um recurso de reconsideração, agora interposto pela senhora Inês de Andrade, em face de decisão pela recurso do registro de aposentadoria e fixação de proventos. Não há fundamentação legal para incorporação da parcela de horas extras aos proventos da recorrente. O voto pelo conhecimento e não provimento. Todos de acordo? De acordo. Voto aprovado. Mais um recurso de reconsideração, agora interposto pela senhora Célia Regina Ribeiro de Freitas, em face de decisão pela recurso do registro de aposentadoria no âmbito do Instituto de Previdência de Itatiaia. Todos os julgados do STF e do STJ invocados pela recorrente concluem que não possui de fato o direito ao benefício da redução de tempo e idade previsto no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal, pois todos esses julgados concluem que a condição sine qua non para garantir esse direito é que o servidor ocupe o cargo de professor, o que não se verifica no caso em exame. Além disso, não socorrem a recorrente as súmulas 4 e 5 deste tribunal. O voto é pelo conhecimento e não provimento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Adriano Carneiro Dílio, em face de decisão proferida em tomada de contas especial no âmbito da FAITEC. As razões recursais invocadas demonstram-se insuficientes para reformar a decisão,
em especial diante da ausência de comprovação da prestação de serviços. Em relação a este ponto, compete ao gestor comprovar a boa regular aplicação dos recursos públicos. Já em relação ao trancamento das contas solicitado pelo recorrente em sua argumentação, eu esclareço que a decisão pelo trancamento, em face do transcurso do tempo, tendo por embasamento o suposto prejuízo à defesa, não pode limitar-se ao campo teórico, sendo fundamental a apresentação de elementos fáticos de embasamento. O voto, portanto, pelo conhecimento e não provimento. Como Vossa Excelência se posiciona? Como relator. Voto aprovado. Passa a minha pauta de rito sumário, senhores conselheiros. Inicio com o voto em que está em desacordo com as instâncias instrutivas. Um exame prévio de edital de concorrência pública número 16 de 18, formalizado pela SEDAI. O objeto é a execução de obras de complementação das redes de esgoto sanitário do sistema de Sarapuí, no município de Nova Iguaçu. O valor aproximado é de R$ 23.384.000. O jurisdicionado cumpriu as determinações constantes da decisão anterior, resultando no saneamento do edital, de forma que meu voto pelo conhecimento do edital, com determinações a serem cumpridas previamente à realização do certame. Entre essas determinações, destaco a necessidade de obtenção de licenciamento ambiental junto ao órgão competente. Todos de acordo? De acordo. Voto aprovado. Em seguida, mais um edital, senhores conselheiros. Um edital oriundo da Prefeitura de Maricá, é o edital de pregão presencial número 3 de 2019. Seu objeto é o registro de preços para serviços de limpeza, conservação e higienização de unidades escolares, valor revisado de R$ 22.325.000. Considerando que grande parte dos itens constantes da decisão anterior foi atendida, demonstrando os esforços do jurisdicionado para cumprir as determinações desta Corte, eu julgo que o saneamento do edital possa ser materializado mediante nova e derradeira comunicação com determinações que dizem respeito principalmente à revisão dos quantitativos e preços unitários. O voto é pelo acolhimento à defesa e comunicação com determinação. Como voto, Vossas Excelências? Como relator. Voto aprovado. Por fim, a partir do sumário, o terceiro edital, senhores conselheiros. O edital de concorrência pública número 21 de 2019 do Tribunal de Justiça do Estado. Seu objeto é a execução de obras de construção do novo fórum da comarca de Seropédica, no valor revisado aproximado de R$ 39 milhões. Ainda remanescem falhas do edital, entre as quais destaco a não obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento e a necessidade de que se justifique o percentual atribuído à administração local da obra, razão pela qual promovo nova comunicação do saneamento do feito. O voto é pela comunicação e indago a Vossas Excelências se há alguma divergência. Sem divergência. Voto aprovado. Senhores conselheiros, em pauta ordinária, trago 4 processos em que não vejo necessidade de relatoria individualizada. Indago se há alguma divergência, algum comentário no pedido de vista nesses processos. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Votos estão aprovados. Em pauta ordinária complementar, eu trago inicialmente uma prorrogação de prazo que não vejo nenhuma necessidade de relatoria individualizada. O voto pelo indeferimento da solicitação e indago se há alguma divergência. Sem divergência. Voto aprovado. Em seguida, senhores conselheiros, uma auditoria governamental extraordinária realizada em Itaboraí. Esta auditoria foi convertida em uma tomada de contas especial ex officio. A auditoria foi realizada em 2016 para verificação, a partir de um processo de denúncia, para verificação da execução de contratos celebrado entre o município e a empresa Listen Local Information System Limitada para a realização de uma pesquisa domiciliar nos moldes de um censo estatístico. Em meu voto eu demonstro que não restou atendido nenhum interesse público, não houve nenhum benefício à coletividade decorrente desse contrato, que não foi executado conforme os termos da avença. O dano está sendo imputado em seu valor integral. O voto é pelo acolhimento das razões de defesa, pela rejeição das razões de defesa, pela comunicação a diversos responsáveis pelo recolhimento do débito. Aliás, estou acolhendo a defesa de um dos responsáveis e rejeitando a defesa dos demais, comunicando diversos responsáveis pelo recolhimento do débito com que serão saneadas as contas e pela comunicação responsável pelo controle interno. Indago se Vossas Excelências estão de acordo com esse voto. De acordo. De acordo. Voto aprovado. Os demais votos desta minha pauta ordinária complementar já foram relatados ao início desta sessão. Portanto, nada mais havendo e agradecendo pela presença de todos, está encerrada a sessão.